E aí, gente, dando licença aqui. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco da parte da cartográfica sobre cálculo diferencial. Então é só você vir na primeira opção aqui, Mathematical Tools. Então eu já vou ficar aqui na parte de baixo. É basicamente o básico em relação a derivadas que vai ser útil quando você, por exemplo, vai falar da derivada que você tenta explicar, por exemplo, faturamento marginal, produto marginal e coisa do tipo. Que você vê derivadas, por exemplo, da quantidade de produção que você tem, por exemplo, de sapatos ao longo do tempo, a mudança em relação à quantidade de é, trabalho que você vai pôr ali, ou quantidade de trabalho envolvido com uma certa quantidade de capital. Uma derivada é basicamente você quer entender a mudança dessas duas coisas ao longo do tempo, ou mudança de alguma coisa ao longo do tempo, como por exemplo, pode pegar uma derivada apenas do faturamento ao longo do tempo, pode ser no caso semanal, e caso só ver quanto se muda ao longo do tempo, é uma função. Algo muito simples, na verdade. Eu vou começar com essa parte aqui, que é a definição de uma derivada, né? Então você tem uma função, que tem três opções de função que a gente pode ter. Recíproca, tem uma que tem um objeto que é o quadrado, tem funções quadráticas, tem funções que são constantes, coisa do tipo. Então, o tipo de função vai definir como você vai calcular a diferenciação nesse contexto. Aqui é o valor de x, tem uma função f de x, e a função aqui com relação à taxa de mudança nesse contexto vai ser o f de x mais ΔX. O ΔX é o que está sendo variando ao longo do tempo. Só que você tem que entender que tem uma diferença de eu calcular uma derivada de uma função específica, fixa, e no contexto da economia você quer não calcular algo fixo, mas algo que está mudando constantemente. Então sempre é uma variável temporal, né? Você quer saber o quanto o seu produto marginal tá sendo diferenciado ao longo do tempo, né? Qual que é a mudança constante. Mas no geral, o ponto mais simples de cálculo aplicado na economia é para você entender as mudanças de variáveis com relação a qualquer tipo de elemento econômico, pode ser taxa de câmbio, inflação, qualquer coisa, uma em relação à outra, e você tem que entender essa mudança ao longo do tempo, né? Essa linha que é amarela, a gente chama de slope. Então, você vê que a tangência, a função, ela vai mudando aqui. Isso é importante em várias aulas que a gente já viu anteriormente. Eu posso mudar aqui a variação de crescimento, a mudança, né? Mas, no geral, você quer calcular isso ao longo do tempo, ao longo dessa função. E aí você tem vários tipos de funções. Aqui no caso você vê que é constante. Aqui no caso quadrática. Recíprocas, que você tem uma shape associada à função diferente, né? E esse é o ponto, né? Aqui, por exemplo, plotando funções multivariáveis, né? Ou seja, mais de uma variável. Lá que a gente viu anteriormente tinha uma variável. Aqui no caso, não, perdão, acho que na outra tinha duas. Mas tem outra que a gente vai ver que só tem uma. Então aqui a gente tem duas, aqui quadrática, por exemplo, aqui constante, aqui recíproca. Tem a mudança de x. Eu posso ver essa função de forma tridimensional. Essa representação tridimensional, ela é uma representação que a gente enxerga também de forma vetorial também, né? Que a gente vai ver isso posteriormente. Álgebra linear é extremamente importante nesse contexto. Só que o ponto que a gente vai ver, em vários contextos isso é útil, principalmente uma coisa chamada equilíbrio de Nash. Então você tem N empresas competindo uma com a outra e elas escolhem os preços de produtos normalmente que afunilam no geral a um preço que é bem parecido. Então, porque se eu ver um arroz da mesma qualidade sendo vendido por um preço menor, eu vou comprar sempre o menor. Essa relação de qualidade e preço, em que as empresas competindo uma com a outra, oferecem preços similares pelos produtos que são tecnicamente iguais. Muda a marca, né? Mas o ponto é que essas funções, elas são relevantes em vários contextos, com diversas aplicações. Como a gente vai ver posteriormente, né? Que é uma coisa chamada level sets, que no caso você está plotando a superfície
esse sistema multivariável. Aqui é a versão 2D. E aqui é 3D. Isso vai fazer sentido depois, né? Então, as três versões aqui. Quadrática constante e recíproca. E aí, tem a questão de derivadas parciais. Isso aqui é muito importante, por exemplo, com relação à econofísica, né? Tem muita essa questão de variáveis parciais. Eu li alguns papers na econofísica e eles dão bastante importância para isso, né? Então, é basicamente uma seção desse sistema que você quer entender. Por exemplo, eu vou mudar y aqui, eu tenho uma diferenciação associada a partes desse sistema topológico. Eu vou deixar isso aqui que é mais fácil. Tem mudanças de x, que a gente já viu anteriormente, é a mesma coisa. Então tem mudança de x e y. No caso, essa é a derivada parcial somente de x. Então, numa função multivariável, você quer apenas entender x. E tem a de y também. Então você quer pegar uma derivada associada a parte dessa função, né? Por isso que ela é parcial, é um caminho associado a parte dela, né? Aqui no caso é y, né? Você vê que o lado é diferente. Antes você vinha daqui pra lá, e agora você vem daqui pra cá. Do y pra y. Pra y aqui nessa curva. Então tô mudando aqui o tamanho das variáveis. E recíproca, constante, quadrática. Eu vou mostrar o plano. A direção muda. E você pode calcular das duas ao mesmo tempo também. A mudança das duas. Você vê que uma é a parcial de x, ou seja, a mudança com relação a esse plano aqui. E a outra de y. É bem simples. Você quer entender a mudança. Obviamente fica mais complexo quando você expande isso. Aqui é simplesmente o básico do básico do básico. Aqui é para y sendo constante. Então, uma função de x dado y. Você tem as mesmas equações associadas a isso. Aqui é a mudança de x, a mudança de y. No caso, y é uma variável dali. X não muda aqui nessa parte. Embora eu possa mudar isso aqui. Então, y sendo constante, né? Você vê a tangência em relação à função ao longo do tempo. A gente viu, por exemplo, isso em, por exemplo, o cálculo do lucro de relação ao faturamento marginal e custo marginal, por exemplo. Então, isso é bem claro. Até faz sentido eu mostrar aqui. Eu acho que é em finanças. Não, acho que não é em finanças. É scarcity. E aí eu vou para o produto marginal. Então, basicamente, isso daqui é uma derivada que você está pegando. Também. Vou pegar outra aqui. Essa não é tão boa. Tem que ser uma que eu já mostrei que mostra bastante isso daí. Eu creio que essa já mostra bastante. Então, é o Marginal Rate of Transformation, com relação a você escolher vender peixe ou produzir peixe ou coco ao longo do tempo. Mas é uma derivada em relação aos dois. Você vê a função 1 aqui e a função 2, a produtividade do trabalho, né? Então, é basicamente uma derivada que tem a tangência a essa curva, a possibilidade de produção, né? Então, a gente já viu essas ferramentas antes, eu só tô explicando agora como funciona na prática, né? Então, aqui é plotando uma cesta. Não, isso aqui a gente já viu. Vamos pro essa parte do derivativa total ao longo de um caminho. Então, vou mostrar os planos. Os planos atrapalham um pouco, né? Mas tem um plano y e x, tem funções diferentes, quadrática, constante e recíproca. Tem a mudança de x, só que a diferença é que você tem uma amplitude dos dois aqui, ó. Não é só esse lado daqui.
Antes era só essa parte aqui, nessa direção, da esquerda para direita. Agora você tem essa seção aqui também. E o objetivo, ao longo desse caminho, é calcular essa variação com essa variável aqui também. De x para y. Derivada total nesse contexto de um caminho específico. Tem um triângulo dentro, né? Se a gente ver por cima. É um slope tridimensional, parece, né? Mais ou menos isso. E aí, você tem ao longo de um set, level 7. Então você tem uma estrutura topológica aqui. É o mesmo esquema. Eu vou colocar a constante. Fica mais fácil de ver. E você vê a mudança em x. E a em z, que é esse plano aqui. Então, você vê que também o tamanho desse objeto geométrico abaixa, né? Quando eu abaixo o z. Em um set. E aí você também tem o slope da tangente em relação a isso. Isso a gente vê bastante nesse contexto. A gente viu também essa questão de sets de contornos, né? Anteriormente em outros... No isoquantes, por exemplo, com relação à produção e capital usado. Mas tem a derivada de dy por dx, né? Então, y por x. Uma ao redor da outra. E aí tem essa função que tem esses valores aqui. E na parte de isoquantes a gente viu isso daqui com relação à produção. Então se a gente for, por exemplo, eu vou tentar achar aqui isoquantes, se eu não me engano, é Firm Theory. Aí tem isoquantes aqui. Basicamente você tem isso, né? Tem os levels de contorno, questão de produção e capital inserido, né? Nesse caso da direita você tem o capital por quantidade de trabalho. Basicamente o que a gente viu anteriormente. E outra função de isoquante, em que mudando acho que eu tenho uma diferenciação. Aqui é a mesma coisa. Mas tem uma que é diferente. Se não me engano é esse. É esse que eu queria. A gente já viu esse daqui. Então tem esse valor chamado ρ. Que a gente já viu anteriormente o que significa. Tem um valor sigma associado a isso. No caso pega tanto trabalho quanto capital. E faz essas curvas associadas a formar a relação entre eles. Nesse contexto dessa equação que a gente já viu anteriormente. Então o ponto é que todas essas coisas a gente já viu. Só que eu não mostrei como funcionava, né? Então explica como funcionam essas questões. Eu recomendo ler esse daqui também, que é interessante. Ele explica muito bem, por sinal. Vou colocar um livro também que eu recomendo posteriormente, quem quiser ler. Agora, a gente vai para uma derivada de uma função univariada. Então a gente tem uma função aqui embaixo também. Então são duas funções, no caso, a primeira função e a derivada dessa função, da mesma função. A gente tem o valor de x. Então, você vê que o que você está calculando aqui é o slope ao longo da função f de x. A primeira derivada. Caso f'. Se fosse prime seria a segunda. Se tivesse dois risquinhos aqui, nesse risquinho chama f'. Pelo menos em física eu vi sendo chamado de prime, então eu creio que... Não sei como é em português o nome. Mas você vê... Por que você quer calcular isso daqui? Por que isso daqui é útil? Inteligência artificial, por exemplo, em funções não convexas, né? Você tem que achar as partes mais baixas dessa função. Por exemplo, aqui é a parte mais baixa. Aqui é a parte mais alta. Se não me engano, é o mid dessa função. Isso é importante para algoritmos. Então, algoritmos usam isso em funções tridimensionais que representam o sistema que você quer minimizar para fazer que o sistema aprenda melhor, né? Então, a inteligência artificial ela aprende calculando e os algoritmos mais básicos como gradient descent, né, que é descida de gradiente, as funções mais baixas de funções não convexas.
Normalmente você não acha as funções mais baixas, você acha mais ou menos aqui, por exemplo. Funções mais baixas, mas não a mais baixa, que é chamada de global mínima, né? Que é o global máxima. Tem algoritmos que usam os dois. Já vi, por exemplo, em GANs. Eu já falei nos vídeos sobre inteligência artificial. Eles usam tanto no global mínima quanto no global máxima. Eu acho que você tem. Mas o ponto é que essa é a derivada dessa função aqui. Então, quando você quer entender a derivada de uma função no contexto de economia, normalmente a gente quer saber ao longo do tempo como essa função muda, ou nesse caso, ao longo de outra variável, né? Poderia ser que, por exemplo, uma variável com duas variáveis, uma com relação à quantidade produzida de sapatos e a quantidade de trabalho investido para isso, né? Enfim, no caso a gente já viu aplicações práticas para isso. Aqui, mostrando o global maximum na prática, que é aqui. Então, a parte mais alta da função, esse ponto. Então, você tem uma mudança de x ali. Uma coisa que você tem que entender é que esse plot da função significa essa curva. Ó, a representação dessa curva é essa função aqui. E você quer calcular ao longo dessa curva, dessa função, a relação de mudança. A primeira derivada, no caso. Nesse caso de y, a derivada de y para x. Poderia ser ao contrário, por exemplo, essa é diferente. Enfim. Você também tem essa daqui. E em cursos de economia você vê esse daqui, tá? Normalmente. Eu lembro de fazer um. Infelizmente saiu do Coursera, porque por causa da guerra lá, que fez os cursos de universidade russa saindo do Coursera, que era sobre a matemática aplicada na economia, né? Era um curso, não sei se era da Universidade de São Petersburgo ou era HSE University. Acho que o nome, acho que é esse. E tinha uma aula, só, acho que mais de uma, na verdade, mais de um curso sobre especificamente matemática na economia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto vai indo, colocando aqui ainda. Aqui você tem, na verdade, uma seção dessa estrutura topológica que você pode mudar em relação a x e em relação a y. Você vê que eu posso ir para diferentes regiões dessa função, é uma projeção de diferentes regiões dessa função que você pode projetar aqui. E isso é útil extremamente. Muitas das coisas que a gente viu pode ser plotada assim em relação a vários contextos. Até, por exemplo, faturamento marginal, coisa do tipo. Você consegue representar de forma tridimensional dessa forma. Então, você quer achar seções dessa parte aqui para fazer inferências, né? Poderia ser de não só dois produtos, mas N produtos. Isso quer fazer inferências com relação a mudanças contínuas em que você quer entender, por exemplo, qual que é o ponto óptimo de produção em relação à sua possibilidade de faturamento, por exemplo. Não pode ser definido dessa forma. Porque essa parte da direita a gente já viu nas aulas anteriores. A gente só não viu de forma tridimensional, né? Então, aqui o f é a função tendo x2 como base, né? Em relação a x1. São somente o x que é o importante nesse contexto. Então aqui eu mudo a parte que eu quero mudar da seção. Seção que eu quero entender melhor, né? Então, você tem um conjunto vetorial. Poderia, por exemplo, poderia representar questões de produtos em relação a preços, quantidade em relação a preços, questões de capital associado a trabalho investido, né? E você pode botar essas funções de forma bidimensional, tridimensional para entender, tentar fazer funções de optimização, ou seja, você quer saber em qual ponto dessa curva você tem mais lucro, de quantidade do que você produz em relação ao seu dinheiro gasto para produzir. Então, você tem 200 sapatos e qual ponto dessa função aqui, 3D, que eu tenho mais lucro, né? Que no caso poderia ser aqui, que é o global máxima, no caso.
em relação a lucro cognitivo anteriormente. Então, só outra forma de ver a mesma coisa. Aí agora tem Constraint Optimization, essa universidade aqui. Então ela tinha cursos na Coursera. Eu acho que agora tá no OpenRu. OpenRu. Vamos ver. Eu já achei aqui direto. Os cursos do Coursera, que eram de universidades russas, né? Depois da guerra, eles tiveram que vir pra esse site, né? Aí, obviamente, você tem que traduzir isso aqui. E se não me engano, é tudo de graça. Acho que é OpenRu. Courses. Eu acho que é aquele mesmo. OpenEdu, na verdade. E ele fala desse tema em uma aula. Acho que Economics. Public Economics eu provavelmente não vou conseguir achar aqui, ó. Eu fiz um parecido com esse daqui, que era sobre, né, empresas na Rússia, como faz questão legal de como tem empresa na Rússia. Só por diversão mesmo, porque não tô interessado nisso. Mas eu creio que tem aqui sim sobre o curso moveu do Coursera pra esse site, né? Com relação a esse tema aqui, por exemplo. Então, caso você tenha aqui a diferença do eixo Y, ele tá falando aqui sobre essa questão de eu não sei como falar em português. Unconstrained maximum. No caso, é um problema de otimização. Então, no caso aqui é a função que você quer entender. E você quer achar seções dela mudando y aqui. Você quer entender seções dessa estrutura topológica, né? Tem o Lagrange. Lagrange, na verdade. Isso aqui foi aplicado pela, não sei se foi pela primeira vez. Foi aplicado na mecânica celeste do Lagrange. Que é o cara que inventou esse troço. Era aplicado pra mecânica celestial, isso aqui. Eu lembro de fazer uma resenha sobre o livro do Lagrange sobre esse tema, sobre mecânica celestial, né? Que é a mecânica celeste. Cara, é só uma constante que você muda aqui. E aí tem uma questão multiplicativa desse lambda, que é essa. Que é o Lagrange na prática, que é a letra grega que tem um som de L, que é usada nesse contexto. E aí você vê esses dois planos aí y mudando em relação ao outro. Você tem uma seção ali que eles se tocam, né, nessa função. E no caso ele tá falando aqui que o Lagrange pune a função por exceder os seus recursos no geral. Constraint, eu acho que dá pra ser traduzido pra isso. Quanto maior lambda, maior punição. Então, quanto maior, pior no caso. Tem um ponto de equilíbrio aqui entre os dois, mais ou menos eu consegui aqui com o nível 99. Mas o Lagrange é uma multiplicação. Vou até pegar aqui, ó. Você vê que você tem essa função aqui. Então, é uma função aqui quadrática normal. E aí você tem o Lagrange. É essa constante aqui. Que aqui eu tenho uma seção perfeita dessa região aqui. Ao longo desse caminho. Essa função aqui. Então, interessante também. Tem linear programming, que é importante desse tema. Aqui é ainda mais interessante que você tem os level sets, né? Basicamente, você tem... Qual que é o ponto óptimo em que eu maximizo essa função aqui? Por exemplo, se a gente tá falando de lucro. A quantidade que eu produzo em relação a capital que eu tenho e coisa do tipo. O preço. Qual que é o ponto que eu tenho mais lucro, né? Por exemplo. Onde eu tenho o máximo valor. Obviamente, se eu for pra direita aqui, a gente já viu isso aqui anteriormente. A função fica em 11. Se eu for lá pra cima, fica em 15. Se eu for aqui no meio, ela fica em 21. Você vê essas regiões aqui nesse sistema topológico, que esse ponto é o meu ponto onde eu consigo minha maior possibilidade de lucro. Por exemplo, nesse contexto, em relação à produção, N fatores importam aqui. Obviamente, quando você fala de produção, cara,
Vamos supor que sua empresa faz tudo certo e, no fim, produz tudo certinho com relação à demanda. Aí boicota seu produto porque a empresa fez uma coisa que o público não gostou, ou de repente um novo produto que o público não gostou no mercado de games, por exemplo, no mercado de entretenimento é assim bastante, né, com filmes e séries. O ponto é que sempre tem um ponto óptimo em relação a produção e faturamento. Com relação a um eixo X, por exemplo, trabalho alocado para N produtos e capital investido, eficiência de capital e produtividade marginal do capital. Isso pode ser aplicado em todos esses contextos, não é algo complexo. Quando você tem uma aplicação, quando você não tem nenhuma aplicação, assim, eu entendo que tem pessoas que talvez sejam de origem da física, da matemática pura, que normalmente não tentam achar aplicações porque elas aprendem, né? Eu venho da ciência da computação, então, desde a época da escola, da época do que eu tava no primeiro ano do ensino médio, até, até antes que antes não, mas um ano, acho que um pouco, alguns meses antes de entrar no ensino médio, segundo ano do ensino médio, eu já fazia cursos de programação e coisa do tipo. E uma coisa que cada vez mais eu aprendi, principalmente quando eu comecei a aprender inteligência artificial e coisa do tipo, que é quando eu me interessei por cálculo e matemática, foi a razão, na verdade, foi tentar entender melhor a inteligência artificial, né? Comecei a fazer cursos no tema e tal. Cara, o principal é que tudo que a gente aprende, pelo menos eu principalmente na matemática, é sempre legal tentar achar aplicações. Então, Gauss e Lagrange, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, não quero filosofar nem nada, mas eu vou pôr aqui, não Lagrange, é Legendre. Acho que é Number Theory. É Number Theory, acho que é outra coisa. Tentando lembrar o tópico. Mas é um livro do Legendre, cara bem famoso. E do Gauss também. E é um livro da teoria dos números. Number Theory. E, cara, eles pensavam que era inútil, assim, para aplicações. Pensavam que era matemática pura. Tem obviamente, uma, um avanço na matemática que não necessariamente tem aplicações. Mas o ponto é que eles pensavam que o que eles faziam não tinha nenhuma aplicação. Só que estava errado. Séculos depois, uns 2 séculos depois, veio a ciência da computação, computadores, e a criptografia e vários contextos nessa questão vêm de teoria dos números. Então, não necessariamente algo que parece inútil agora vai ser útil no futuro. Topologia também é importante para economia, é importante para vários contextos, inteligência artificial. Esse tema que eu tô falando aqui também é extremamente importante para inteligência artificial. Achar global mínimas e cálculo diferencial como um todo. Basicamente, sem cálculo diferencial, você não teria o ChatGPT. Não teria o DeepSeek, por exemplo. E tudo inteligência artificial é, primeiro, álgebra linear, matrizes, cálculo diferencial, probabilidade. Probabilidade tem uma grande importância nesse contexto também. Integrais e coisas do tipo. Só que sem esses avanços, não teria inteligência artificial. Cara, não teria. Simplesmente é a base desse tema. Green Descent, que é o que fundou a inteligência artificial como um tema que pode funcionar, é cálculo, é a Chain Rule, que a gente vai ver aqui nesse site. Vamos ver a Chain Rule. Essa regra aqui, ó, que a gente vê. Eu não vou explicar agora, mas eu posso mostrar ali depois. Essa regra aqui, que é chamada de regra cadeia, né, é a Chain Rule, e a função f g de x, a derivada é essa daqui. Essa é uma das bases com relação a Gradient Descent, que é a primeira forma de optimização com relação a achar global mínimas, que é as partes mais baixas de função não convexa, né? Que a gente já viu anteriormente. Então a gente tinha aqui a nossa derivada. E eu quero achar a parte mais baixa dessa derivada, no caso. Então, basicamente, um dos focos da inteligência artificial, na prática, né?
é achar global mínimas, né? Verdade que, teoricamente, pensavam que era impossível, mas não era, né? Era considerado NP-hard anteriormente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui as partes mais baixas aqui dessa função, e na inteligência artificial você quer achar essas partes mais baixas. Com relação a gradient descent, tem gradient ascent, que você tem que achar as partes mais altas, mas o ponto é que, normalmente, em inteligência artificial você tem que achar essas partes aqui, essa região aqui, ó. Só que normalmente é uma função muito mais complexa que isso daqui, com muitos dados. Por exemplo, você tem um banco de dados enorme de fotos de gatos e cachorros para você fazer um aplicativo para fazer reconhecimento facial nisso. Mas a forma de aprendizado é por gradient descent. Então, eu já mostrei nas aulas sobre inteligência artificial, não vou mostrar aqui. E por incrível que pareça, tem a ver com economia também. Tem um artigo chamado The Theory of Investment, que fala desse tema, e até no contexto de gradient descent também, aplicado para a probabilidade na economia. Eu creio que eu concordo. E até no contexto do equilíbrio de Nash também tem coisas que tem a ver com isso daí. Então, tem aqui explicações com relação ao global mínima e global máxima, por exemplo. Então, o global mínima é aqui, global máxima é aqui. Mas tem o global máxima, aqui é o global mínima. Achar o global mínima é NP-hard, quase impossível. E normalmente, inteligência artificial, eles buscam local mínima, em vez do global. Achar essa parte aqui é mais difícil, e quanto mais o input cresce. Mais dados você está lidando, principalmente ChatGPT, essas coisas tem muitos parâmetros, né? Muitos tokens para serem dados, fica mais difícil do que o normal, né? E aí você tem aqui também, deixa eu virar o zoom. Tem aqui a explicação, por exemplo, da Chain Rule, que eu achei muito boa. Então, vou dar um zoom. Então, vamos por essa função aqui, h de x é igual a fg de x, uma função. E isso vai ser igual a derivada de h por x, vai ser igual a derivada de f de g e dg por dx. Então, basicamente, está pegando derivada de tudo aqui, né, na prática. Então, desse daqui primeiro, que vai ser igual a derivada de f de g, essas duas variáveis, e de g de x. É simples, é só você pôr uma derivada em cada um, fazer um vezes o outro, acabou. Aí o exemplo aqui é uma função que h de x é igual a 3x mais 2 elevado ao quadrado. Ok? Esse é o h de x. Guarda isso. Esse é o começo. Agora, essa parte da direita. fg de x vai ser igual a g ao quadrado. Nesse caso vai ser igual a 3x mais 2. Portanto, essa parte aqui primeira, df de g, que é a primeira parte dessa equação, vai ser igual a 2g. E essa outra parte vai ser igual a 3. No fim vai ser 2g vezes 3. Simples. Na prática, desde o começo, né? Essa função aqui, aplicando a chain rule, que se a gente voltar aqui, é que fg de x é igual a isso daqui. Você aplica essa regra. Tem várias regras no cálculo, né? Então você tem essa regra que é a power rule, e x elevado a n vai ser igual a n x elevado a n menos 1. A regra de soma, que é f mais g, vai ser igual a f' mais g'. De diferenciação, f de g vai ser igual a f' menos g'. Enfim, são regras básicas. Essa chain rule também é uma regra básica. Contexto. No fim, você faz um vezes o outro, que vai dar 2g vezes 3. Como g é igual a 3x mais 2, então você só coloca 3x mais 2 no lugar do g. No fim, vai dar 18x mais 12. A solução dessa função. Em que h de x era esse valor, g de x era esse valor, o 2g, no caso, ficou por essa multiplicação, que é a chain rule na prática. 2g vezes 3, você substitui g pelo valor que ele tem, é isso. E tem outras explicações aqui, por exemplo, você poderia, por exemplo, aqui colocar coisas nessa função, então, galões por hora vai ser igual a galões por milha rodada vezes milhas por hora. Então você tem o resultado, por exemplo, se um carro
ter um combustível. No caso vai ser 1 por 30 galões, significa 30 galões por milha, né? Poderia ser por quilômetro. E tá pô, a quantos galões por hora eu ando por hora, né? Então, a 60 milhas por hora, ele vai usar, no caso, 2 galões por hora. Simples, né? Então, basicamente, vai fazer aqui 1 dividido por 30, que é 1 galão, no caso, por relação às milhas. Então, quantas milhas 1 galão usa, né? Quanto ele aguenta nesse carro. Nesse caso é 30. E quantas milhas por hora nesse contexto. No fim vai ser duas, né? Fazer uma vez a outra. Caso é 1 sobre 30 vezes 60. Então, esse hora vai ser 1 hora. Então, 60 dividido por 1 vai dar 60. Galões por milha, que é 1 galão por 30 milhas. Poderia ser mais. Poderia ser 40, enfim, não importa. Ou por quilômetro, né? Se você for usar outra mensuração, vezes 60. Então, essa é a aplicação da Chain Rule na prática. A regra em cadeia, né? Aí coloca de novo a mesma coisa com os valores em si. Enfim, é simples. Só que, obviamente, em contextos é mais complexos. Aqui é simplesmente o básico do básico do básico. Mas a forma que o professor explica nessa explicação aqui, nesse artigo, né? É muito interessante. Então, eu creio que essa parte aqui é muito importante de entender. A gente não viu essa parte de cima, a gente vai ver depois. Em relação à demanda, elasticidade da demanda e coisa do tipo. Então, a gente viu apenas essas. Eu recomendo ver as explicações aqui também. Creio que, no geral, tudo que a gente viu aqui é aplicável a todas as coisas que a gente viu anteriormente. E que a gente vai ver posteriormente também. Nessas aulas de Iconographs, né? Então, pra mim tem sido muito interessante usar essa ferramenta pra mostrar coisas que a gente viu nas aulas de Hotbard, mas com mais detalhes. E eu creio que mesmo na visão... Eu sei que a escola austríaca não considera a matemática como muito importante, né? Mas eu, tecnicamente, não sou da escola austríaca, né? A minha visão, ela é chamada de A Nova Escola Austríaca. Tem um livro que eu escrevi que tem esse nome. Está nas referências, está na Amazon. Se você quiser ler, tem na Amazon Unlimited. Então, basicamente é isso. Até o próximo episódio.